meus amigos, fiquei uma semana sumido. Acabou que eu assisti em off, né, o último compilado. Mas essa semana, né, retomamos aí. O casal está completo, tá? Fizeram uma thumb fofinha, então vou fazer uma thumb zoando fofinha também. E vamos para as notícias. Não tem muito para introduzir aqui não. Eu ainda não sei, não tenho ideia do que eles vão falar ainda. Eu sou Vanessa Weber. E eu sou Gabriel Frois e você está no compilado do Código Fonte TV. Agora a gente apareceu. Seja muito bem-vindo a mais esse compilado de número 237 que contempla as notícias de 7 de março até o dia 13 de março. É isso aí, tá chegando o aniversário da Vanessa. Ai, deixa quieto, Gabriel. Vou Fica ficar mais mais velhinha. velha. É melhor nem pensar nisso não, viu? Agora que nós já contamos pra Vamos pular as propagandas deles. Cloud encontra 22 vulnerabilidades no Firefox. Então bora para as notícias se atualizaram. Ó. O Cloud encontra 22 vulnerabilidades, sabe aonde? No Firefox. em uma parte Toda semana tem alguma coisa de vulnerabilidade, né? Sempre algo relacionado à segurança e IA. seria entre a Anthropic e a Mozilla levou a descoberta de novas vulnerabilidades no Firefox usando o modelo Claude Opus 4.6 para analisar o código navegador. Durante cerca de 2 semanas de testes, o sistema gerou mais de uma centena de relatórios de bugs e identificou 22 vulnerabilidades de segurança, sendo 14 classificadas como de alta gravidade. A análise começou pela engine do JavaScript, um dos componentes mais críticos do navegador, por lidar ali diretamente com o código executado em páginas web. Em um dos primeiros testes, o modelo encontrou uma falha de gerenciamento de memória do tipo Use After Free, que foi reproduzida em ambiente controlado e registrada no Bugzilla para avaliações pelos engenheiros da Mozilla. As correções foram incorporadas ao Firefox 148, lançado em fevereiro, enquanto alguns ajustes adicionais devem chegar em versões seguintes do navegador. Segundo os engenheiros envolvidos no projeto, a colaboração levou à emissão de 22 CVEs e à correção das falhas identificadas no código. Apesar da eficiência em encontrar vulnerabilidades, os testes indicaram que o modelo ainda tem limitações para transformá-las em ataques reais. Pesquisadores pediram que o sistema tentasse gerar exploits para as falhas encontradas, e após diversas tentativas, apenas 2 funcionários em ambiente de teste com proteções reduzidas. O experimento faz parte aí de um esforço. Semana passada teve, eu não sei se foi passado ou retrasado, também teve alguma ferramenta, acho que foi algum framework que foi reescrito. Agora me fugiu da memória. Para aplicar modelos de IA na análise de segurança de grandes bases de código. E a Mozilla relatou que o sistema encontrou mais bugs graves em 2 semanas do que o volume normalmente reportado ao projeto em cerca de 2 meses. Ou seja, isso também é uma tendência, ainda mais utilizando o Claude, da Anthropic, que em vários outros testes, para encontrar bugs, inclusive já tem agora novas atualizações do Claude para fazer code review. Ele tem coisas específicas agora para te ajudar realmente no código, né? Então, a tendência é que cada vez mais a gente utilize, né? Não só Mozilla aí, mas todo mundo utilizando para encontrar vulnerabilidade dentro do código, né? O único problema que eu vejo é que você vê ali, elas ainda geram muitas e muitas demandas para chegar ali às 22 vulnerabilidades, né? Então foram centenas de páginas ali de possíveis problemas para chegar nesse valor ali que é menor. Mas ainda assim, é excelente, né? Você viu que foi mais eficiente em 2 semanas, em 2 semanas fizeram o equivalente a 2 meses de trabalho. E Nessa tendência, daqui a pouco eles vão estar lançando versões de IA só para rastrear vulnerabilidades, né? que bom que ele ainda consegue descobrir qual é a vulnerabilidade, mas não consegue criar um vetor de ataque para ela, né? E espero que continue assim. Isso já aconteceu também, mas comigo aqui, mas não com o Cloud, com o Codex. Eu justamente peguei uma base de código nossa, obviamente não tem o tamanho do Firefox, e pedi para tentar encontrar alguma vulnerabilidade aqui, para ver se algum arquivo fica exposto ou se dá para fazer algum ataque, né? Nesse caso, a gente estava usando, na época quando eu fiz isso, a gente estava usando o Next.js. E depois disso, foi ano passado, depois disso, o Next.js teve uma atualização grande aí de segurança. Foi. Ou seja, o Codex não conseguiu identificar. Acho que foi justamente Next que eles rodaram e encontraram várias vulnerabilidades. Nem o problema do Next.js. Pois é. Mas ele tentou realmente identificar alguns problemas no meu código. E quando eu vi ali, não era realmente problemas ou bugs ou coisas críticas, tá? E algumas melhorias. Mas justamente quando você pedia para ele tentar, então isso aqui para você é uma falha crítica, como é que eu posso atacar? Qual é o teste que eu posso fazer que simula o ataque? Aí ele não conseguia fazer. Então parece ser algo semelhante ao que o pessoal aqui da Mozilla fez com o Claude. Ele identifica, mas muitas vezes tem dificuldade, né, para encontrar ou criar, replicar esse problema para que realmente prove que... Vou pular para a próxima notícia, tá? Ruby cai no ranking
Cai no ranking do TOB, enquanto o Python amplia ainda a liderança. Vamos ver, ó, a linguagem Ruby caiu para a 30ª posição. 30ª. Provavelmente o Visual Basic 6 deve estar Acima. mais. Vou até olhar depois aqui. Uhum. Ele caiu no índice TOB de popularidade de linguagem de programação divulgado em março desse ano, aproximando-se de sair do top 30 após anos com uma das opções mais associadas ao desenvolvimento web. Mas por que isso, hein? De acordo com o levantamento, o principal fator apontado para a queda é o crescimento contínuo do Python, que ocupa a primeira posição do ranking com ampla vantagem sobre as demais linguagens. Ruby foi criado em 95 e ganhou forte adoção, principalmente com o framework Ruby on Rails. No histórico do índice TOB, a linguagem chegou a ter momentos de maior destaque e foi eleita linguagem do ano lá em 2006, após registrar o maior crescimento de popularidade naquele período. No ranking mais recente, Ruby aparece com cerca de 0,55% de participação e perdeu posições em relação ao mês anterior, quando ocupava a 25ª posição. O índice TOB mede a popularidade das linguagens com base em indicadores como a quantidade de desenvolvedores qualificados, cursos disponíveis e presença em fornecedores e páginas da internet. Para calcular os resultados, o ranking utiliza dados coletados em mecanismos de busca e em mais de 20 grandes sites da web. No levantamento mais recente, Python lidera com cerca de 21% das participações, seguido de C e C++, enquanto Java e C# aparecem nas posições seguintes. Outras mudanças incluem a troca de posições entre o SQL e o R, ou R, no top 10, o retorno da linguagem Swift ao top 20 e a queda do Kotlin para a 22ª posição. O ranking também aponta a linguagem Dart do Google, que aparece na 25ª colocação e pode voltar ao grupo das 20 linguagens mais populares nos próximos levantamentos. Olha, deixa eu ver se eu acho aqui. Aí, ó, retomei aqui só para vocês poderem ter vislumbre aí do ranking. Deixa eu tirar minha carinha aqui da frente. Vou enfiar nesse canto de cá que já serve. É Python, C, C++, Java, C#, JavaScript, Visual Basic, SQL, Delphi, Perl, Scratch. Nossa, tem até Scratch MATLAB aqui no meio. É isso aí. Tem aqui os gráficozinhos. Vocês estão tendo um recorte, tá, gente? Só aqui, ó, da minha tela. Só pra vocês terem ideia aqui, ó. Deixa eu pausar aqui de novo pra ajeitar pro vídeo. Pronto, retomei. Tô olhando aqui o índice, tá? 25º é o Dart, por exemplo. O Dart tá mais. Mas, ó, 23º, Classic Visual Basic. Mas se você sobe mais, em 7º lugar tá o Visual Basic. Em 11º, o Perl. Tem Scratch em 12º. Fortran tá em 13º. Então, cara, é um pouco forçação, né? Usar Por isso que aqui, as né? pessoas têm tanto hate desse índice. Tá explicado. Tudo bem que assim, vamos combinar. Se você pensa em desenvolvimento web, o Ruby vem na sua mente assim, como de pronto imediato, nossa, vou pra Ruby. Eu vou dizer que aqui no Brasil, acho que nem tanto. Já foi mais, tá? Uhum. Agora, lá fora, é sim. Para muitas empresas é uma opção. Se você trabalha para fora, pode dizer aqui. Se você trabalha com Ruby, qual é a opção? Ó, quando se fala com os estrangeiros sobre desenvolvimento web, o que vem na cabeça? O que vem? Vem o .NET? Ruby, .NET, Python, vem o JavaScript, PHP. TypeScript, PHP. O que vem de primeiro? Ou aqui a 21ª aqui da lista. O Prolog, por exemplo. Prolog. Jesus. Pois é. E o Assembly está em 17º. Então não dá, realmente, para levar muito em conta. E outra isso. coisa que todos esses índices vão ter, todos não, né? Mas o TOB é um desses que vai ter que começar a repensar como ele está ranqueando. Porque hoje está muito... Seguir a metodologia, porque se você pega, por exemplo, o GitHub, é Python, TypeScript, JavaScript, TypeScript lá na ponta. Eles colocaram C, C++ na frente. Não sei muito bem qual que é a metodologia deles. comum se utilizar as ferramentas de inteligência artificial. Então, você ranquear por pesquisas no site de busca, talvez já não vai ser a principal fonte. Não tem mais a mesma relevância que tinha há 10 anos atrás. Até porque a gente viu que no próprio Google, o Google mesmo já falou sobre isso, 60% já das buscas dentro do Google não tem clique, não gera clique. Justamente por causa do resumo ali do Gemini, que aparece ali. Então, naquele resumo, as pessoas já não vão. E pode até dizer aqui nos comentários, você está clicando bem menos agora no Google? Eu tô, bem menos. Também. Pois é. Então, isso aí, com certeza, tem que influenciar, né? Uma metodologia nova para esses rankings aí que usam. Isso quando eu vou pro Google, porque às vezes eu jogo tudo no chat GPT. Anônimo lá, sem pensar, só quero a informação pontual do que é e segue a vida. Né? Se eu quero algo mais elaborado, aí eu faço algo mais elaborado. É raro, pelo menos pelo celular, eu ir pro Google mesmo. Às vezes eu até vou, mas quando eu vou, o que o Gemini me responde, ele já basta. Esse tipo de critério. E hackers ligados ao governo russo miram contas do Signal e também do WhatsApp. Será que vai chegar aqui isso? Já, ó. Serviço
direto, né? Hacker russo, hacker chinês, Serviços de inteligência sul-coreano. Justamente da onde muita coisa está bloqueada, né? Enfim. da Holanda divulgaram um alerta sobre uma campanha global de ataques digitais que tem como alvo usuários do Signal e do WhatsApp em vários países, especialmente autoridades governamentais, militares e jornalistas. Segundo as agências de inteligência AIVD e a MIVD, a operação é atribuída a hackers ligados ao governo russo e utiliza principalmente técnicas de phishing e engenharia social para assumir o controle das contas. Em vez de explorar vulnerabilidades técnicas ou quebrar a criptografia dos aplicativos, os invasores tentam convencer as vítimas a revelar códigos de verificação enviados por SMS ou PIN de segurança da conta. Ah, técnica velha essa. Velha, né? Mais eficiente, vamos combinar, né? Com essas informações, os atacantes conseguem registrar um novo dispositivo vinculado à conta da vítima e acessar mensagens, contatos e outros. A maior vulnerabilidade de um sistema é o usuário. É sempre o usuário. O usuário ali realmente é a principal e maior brecha. Né? Porque o sistema pode estar todo fechadinho, mas se ele vaza a chave, vaza a informação, já era. Outras informações associadas ao perfil. Quem é que cai nisso? Tem muita gente que cai, Tem né? muita gente. Usuário. Os relatórios indicam que, no caso do Signal, os hackers costumam se passar por equipes de suporte e enviar mensagens alertando sobre supostas atividades suspeitas, vazamento de dados ou tentativas de acesso indevido à conta. Já no WhatsApp, um dos métodos envolve o uso indevido do recurso de dispositivos conectados, em que links ou QR codes enviados pelos atacantes levam a vítima a vincular o aparelho do invasor à própria conta. Em alguns casos, o usuário continua utilizando o aplicativo normalmente e não percebe imediatamente que outra pessoa também passou a acompanhar as conversas e acessar comunicações potencialmente sensíveis. Eu recebi esses dias, não russo, mas recebi mensagens em português, mas a origem da conta era da Índia. Aí esse também... Eu bloqueei tudo. Nada, mas também acho que nada a ver. Aí esses dias também, a gente colocou isso numa das notícias, né? Que era meio que se passando por oficial de justiça no Brasil. Aí sim, já era aqui, já era mais 55 lá o número, então era daqui do Brasil mesmo. E esses dias também foi louco, a Vanessa estava junto comigo, alguém me ligou de noite, né, de madrugada. Minha esposa recebeu 3 tentativas de ataques por causa do InfoJobs. Ali ela rateou, né, que mandaram para ela lá pedindo o e-mail dela para poder fazer o segmento da candidatura da vaga. Só que eram pessoas tentando fazer phishing, né? Mandando dados, né, prometendo o serviço seria home office, né, prometendo entregar os computadores, entregar todo o equipamento e tal, mas para entrar na vaga o requisito era que fizesse um curso, né? E o curso, a informação para você obter os dados do curso tinha que mandar por WhatsApp. Eu e ela ficamos assim, isso tá esquisito, isso é golpe. Né? Porque isso daí seria o quê? Você entraria em contato pelo WhatsApp, eles mandariam a pessoa, né, fazer alguma espécie de Pix para poder liberar o curso, alguma coisa do tipo, e ali, tchau, nunca mais iria responder a pessoa. Né? Esse que era o procedimento do golpe, usando a vulnerabilidade de pessoas que estão procurando emprego para poder meter golpe. Né? Sei lá. E falando, quem é você? Por que você me ligou? Que não sei o quê. Blá, blá, blá. E quando eu vi, assim, eu não liguei para ninguém. Meu telefone estava parado. E alguém, assim, mas esse número acabou de me ligar. Ou seja, será que alguém clonou meu número? Será? Ou não, é só um tipo novo de golpe. Vamos avançar aqui. Meta adquire rede social para agentes de IA. Antes de eu ver, só comentar uma coisa. A Meta só comprando, adquirindo e nada de se destacar, né? Tá sempre investindo, mas sempre para trás na corrida, né? A Apple parece que também já desistiu. Vamos ver. E a Meta adquire rede social para agente IA, o Notebook. A Meta anunciou a aquisição dessa famigerada Notebook, aí, uma rede social criada para que agentes de inteligência artificial interajam entre si. A plataforma, ou seja, o OpenClaw foi para o OpenAI e a Notebook, que era a rede do OpenClaw, está para a Meta. Né? A plataforma funciona como um fórum parecido com o Reddit, onde agentes autônomos podem publicar mensagens, comentar e votar em conteúdos. Com o acordo, os cofundadores Matt Scritti e Ben Parr passam a integrar a Meta Super Intelligence Labs, divisão de inteligência artificial, liderada por Alex Wang, o ACO da Scale AI. O valor da compra não foi divulgado, não acho que vale tanto assim. Segundo executivos da empresa, a tecnologia do Notebook permite verificar a identidade de agentes de IA e conectá-los aos seus proprietários humanos. Então... Será que eles vão tentar buscar utilizar
Isso eles já fazem, né? De tentar estimular as redes sociais para engajar de acordo com a pessoa, mas será que vão colocar bots para poder enriquecer esse processo? Tem a ver com investigação ali, né? Criando um diretório onde esses sistemas podem interagir e compartilhar conteúdo em nome dos usuários. A plataforma chamou a atenção no último mês, depois que posts atribuídos a agentes de IA passaram a circular amplamente nas redes sociais. Em alguns casos, mensagens publicadas na Notebook mostravam bots discutindo a criação de um idioma criptografado para conversar sem a supervisão humana. Pesquisadores também identificaram falhas de segurança que permitiam a usuários humanos assumir a identidade de agentes e publicar mensagens em seu nome. Investigações indicaram que, por um período, credenciais e tokens do banco de dados do serviço ficaram expostos, o que tornava possível acessar contas de agentes e publicar conteúdos como se fossem gerados por eles. Essas falhas foram identificadas por especialistas em segurança durante análises do funcionamento da plataforma. Após a notícia da aquisição, usuários também compartilharam no X posts que mostravam agentes reagindo à compra dentro da própria Notebook, incluindo críticas à concentração da plataforma nas mãos da Meta e sugestões de migração para outras redes de agentes. O problema é isso, você nunca mais sabe o quanto elas estão sendo influenciadas pelas pessoas que começaram a mexer fingindo que eram agentes. Exatamente, mas eu vi muita gente já mostrando e provando que essa coisa de uma nova religião, uma nova criptomoeda, essas coisas que foram aventadas lá dentro do Notebook, na verdade foi tudo fruto de gente que instigou ali. Aí. É até histórias estilo Eu Robô, de revolução das máquinas. Pronto, se não você foi uma trouxer IA, a ideia, a IA vai continuar discutindo a respeito dela. Não foi uma IA que assim... Vamos avançar. E o Cloud Code ganha ferramenta de code review com agentes. A Anthropic anunciou o Code Review. Eu tinha falado aí nas primeiras notícias, né? É um novo recurso integrado ao Cloud Code que utiliza agentes de inteligência artificial para revisar automaticamente pull request, ou seja, fazer code review, tá? E identificar possíveis bugs antes que o código seja incorporado ao software. A ferramenta foi lançada em versão de pesquisa para usuários do plano Cloud for Teams e o Cloud for Enterprise. E funciona analisando as mudanças de código sempre que um pull request é aberto. Nesse modelo, múltiplos agentes examinam o código em paralelo, verificam possíveis falhas, filtram falsos positivos e classificam os problemas de acordo com o nível de gravidade. Os resultados são apresentados... A gente tá falando isso mais cedo no vídeo, daqui a pouco vai sair uma ferramenta própria para poder fazer revisão de código. Diretamente no pull request com um comentário de resumo sobre os principais pontos encontrados e observações inseridas nas linhas específicas de código analisado. Segundo a empresa, o recurso surge como uma resposta ao aumento de volume de código produzido com ferramentas de inteligência artificial, que tem ampliado a quantidade de pull requests e criado gargalos no processo de revisão tradicional feito por equipes de engenharia. A Anthropic afirma que em testes internos, apenas 16% dos pull requests recebiam comentários relevantes antes da adoção do sistema, um número que subiu para cerca de 54% após a implementação do Code Review. Cada análise costuma levar cerca de 20 minutos e tem custo médio estimado entre $15 e $25, variando conforme o tamanho e a complexidade do código avaliado. Além de apontar... 50 e poucos por cento é quase a mesma coisa que você jogar uma moeda para cima, né? Hora vai ser positivo, hora não vai ser, né? Para erros lógicos e possíveis vulnerabilidades, o sistema também pode sugerir correções e destacar problemas que poderiam passar despercebidos em revisões humanas rápidas, algo que se tornou mais comum à medida que ferramentas de geração automática de código aceleraram o ritmo do desenvolvimento. Bom, eu acho isso bem interessante, no sentido de que ele faz essa varredura, faz essa avaliação e gera lá um arquivo. Paia vai ser falsos positivos, né? No sentido de dizer que tem problema e o negócio está totalmente certo, que é assim que ele funciona, e aí a não entender como é que era a lógica do negócio, né? Para que o humano valide o que pode ou não ser feito ou o que deve ou não ser feito, né? Bom, o que me impressiona é que 20 minutos e ele está cobrando aí de $15 a $25, tá? Por review. Como são vários agentes, isso com certeza tem um custo operacional grande. Agora, resta saber se ele faz o review e se está tudo ok, $20 embora. 25, tem que saber se isso é economicamente viável, tá? Eu já vi muita gente, até agora, tentando ver se realmente a Anthropic ela está fazendo um dumping aí de mercado para ela conseguir. Na lista lá de ferramentas mais utilizadas por desenvolvedores, ela já passou a própria OpenAI. Então o Claude já é mais utilizado. Não sei se é o seu caso aqui, você pode até dizer nos comentários. Mas eu já vi gente falando que esse tem um plano desses, que é de $200, e que, na verdade, ele daria acesso a você gastar tokens que, no fim das contas, custariam até $5 mil de infra para ser utilizado. Ou seja, isso é um dumping de mercado. É um dumping agressivo, né? Agressivo. Se está ganhando 200 e está gastando 5 mil, isso não vai durar muito tempo. Exato. E aí vai chegar nessa barreira, tá bom, e quando cobrarem os 5, 6 mil,
vai ser viável pagar? Falando a respeito desse custo aí por review, imagina só, você está colocando uma IA para gerar o código. Você já gastou dinheiro com isso. Aí você coloca o código dela, tem outra IA ali que vai fazer o code review, que você vai pagar por isso também. Isso à parte. Isso à parte. Aí, beleza, tudo que ela encontrou lá de erro está lá no arquivo, o que você faz? Manda outra IA consertar, mais um custo. Depois a IA vai revisar. Cara, você pode ficar eternamente. A Anthropic, em relação ao resto, realmente eles têm uma metodologia mais agressiva para ganhar grana, né? Nisso daí. Vai gerar uma dependência. Vai. Querendo ou não, todo mundo vai ficar dependente. No dia que cair a IA, já era. Todo mundo vai ser improdutivo, ninguém vai conseguir gerar mais nada. Isso não é uma crítica. A gente está usando inteligência artificial o tempo inteiro no nosso canal. A gente está falando sobre várias ferramentas, mas você percebe o quanto nós estamos ficando realmente dependentes disso e o quanto isso pode ser prejudicial lá na frente. Eu acho que todo mundo sabe. No fundo, todo mundo sabe. Não quer enxergar, mas todo mundo sabe, né? E você aí que acompanha o código... MariaDB volta atrás em mudança e anuncia aquisição para acelerar IA. Nossa, mais uma de IA. Mais um. O MariaDB voltou atrás em uma decisão que havia gerado críticas da comunidade ao indicar que o Galera Cluster poderia ser removido de futuras versões do MariaDB Community Server. Qual seria a forma certa de falar? Galera? Não sei, porque eu só consigo olhar para essa palavra e falar galera, Gabriel. Esse é o meu problema. Então, ela é uma tecnologia utilizada para criar clusters de bancos de dados com replicação síncrona entre múltiplos servidores, permitindo que sistemas continuem operando mesmo se um dos nós falhar. Mudanças recentes no código sugeriram que dependências ligadas ao Galera estavam sendo removidas das próximas versões, o que levantou preocupações entre usuários e empresas que utilizam a edição open source da plataforma em ambientes de alta disponibilidade. Após a repercussão, a empresa afirmou que reconsiderou a decisão e confirmou que o Galera continuará incluído na série 12.3 do MariaDB Community Server. Ainda bem. Ao mesmo tempo, a companhia também anunciou planos de adquirir o GridGain, desenvolvedora de tecnologia de In-Memory Computing, ou computação em memória, usada para acelerar o processamento de dados e criadora do Apache Ignite. A proposta é integrar essa tecnologia ao banco de dados para oferecer latência de sub-milissegundos em aplicações operacionais. Poxa, dá para fazer isso, né? Transacionais e workloads de inteligência artificial. A GridGain também adicionou recentemente recursos voltados para IA, como Machine Learning em memória e busca vetorial, o que pode ajudar o MariaDB a atender demandas de inferência de IA em tempo real. Analistas afirmam que a iniciativa pode melhorar o desempenho e a escalabilidade da plataforma, mas destacam que o resultado dependerá da capacidade da empresa de integrar as tecnologias e apresentar uma plataforma unificada para clientes. Sem dúvida, se ela conseguir unificar isso daí, apresentar para o cliente, colocar esse tipo de ganho ali, seja de machine learning em memória ou busca vetorial dentro do MariaDB, vai dar uma boa diferença aí na ferramenta, né? O problema todo é que a gente está falando da versão Community Server. Então, aí é outra história. Que é utilizado, cara, para tudo quanto é tipo de uso. Eu vejo que essas adições têm que acontecer, mas numa versão em que poxa, você precisa de coisas leves, rápidas e, obviamente, performáticas, eu não sei se esse tipo de adição pode deixar tudo mais pesado. Acredito que não. Será que a gente consegue, olha só, já querendo que o pessoal crie, não um fork, né, de fato, mas que você consiga fazer a instalação com ou sem esse tipo de recurso? Aí, sim, né, pois é. Talvez dá para manter os dois dos melhores mundos. Porque essa parte já de clusterização do MariaDB também já existia antes também com o MySQL. Eu acho que isso é super útil, até porque, vamos supor, a gente tem um banco de dados standalone lá e a gente pensa, nossa, tá pesando. Ou às vezes algum tipo de transação do banco de dados pesa. O nosso insert aqui numa tabela é muito pesado. Cara, a gente não pode fazer isso no mesmo banco de dados que a gente faz as consultas, por exemplo. Tá? Porque isso pesa muito o nosso servidor. E aí você começa a pensar em clusterizar. Ou você criar um master e slave, eu não sei mais se é essa nomenclatura que utiliza aí no MariaDB, mas você ter realmente vários bancos separados para você poder executar tarefas diferentes ou até pesar menos ali na hora das consultas. Para isso, eu acho que não tem jeito. É super útil e tem que ser feito realmente. Mas eu fico nessa dúvida de começar a integrar em ferramentas que já são muito populares, integrar esses novos recursos, né, que são muito populares e que pode atrapalhar ali a adoção de projetos mais simples até, né? JetBrains apresenta Air, um novo ambiente de desenvolvimento voltado para quem? Para agentes de IA. A proposta é concentrar o uso desses agentes dentro de um único fluxo de trabalho, reduzindo o cenário atual em que diferentes modelos operam em ferramentas separadas e com pouco contexto do código. Então ele está querendo criar um cursor, de repente. No Air, o desenvolvedor define uma tarefa mencionando elementos específicos do projeto, como uma linha, classe, commit ou método, e o agente vai lá, recebe esse contexto e executa a atividade diretamente no projeto, podendo operar em um workspace local, em um Git worktree ou em containers isolados. Isso é interessante. Junto com a corrida das IAs, né, acabou que surgiu uma corrida também entre as ideias, né?
O ambiente inclui editor de código, terminal, cliente Git e ferramentas para visualizar alterações no código antes de aprová-las. A plataforma também permite que vários agentes trabalhem ao mesmo tempo em várias tarefas, enquanto o usuário alterna entre elas conforme necessário. O sistema oferece suporte a modelos como o OpenAI Codex, o Anthropic Cloud Agent, o Google Gemini e o Juni, o agente desenvolvido pela própria JetBrains. A comunicação entre agente e editor utiliza o Agent Client Protocol, um padrão aberto criado que permite que agentes de IA se integrem a diferentes IDEs. A base técnica do Where aproveita parte do Fleet, um ambiente de desenvolvimento experimental da JetBrains que nunca saiu da fase de preview e acabou sendo abandonado como produto. Paralelamente, a JetBrains também anunciou o Tracy, uma biblioteca open source para Kotlin e Java voltada ao monitoramento de recursos baseados em IA, capaz de registrar métricas como tempo de execução, o uso de tokens e chamadas a modelos de linguagens dentro das aplicações. Bem interessante esse Tracy aqui, viu? Eu não reutilizaria partes do Fleet. O Fleet a gente também, na época do pré-lançamento dele, a gente utilizou, né, testou lá no código-fonte, e realmente ele veio com muitos bugs. Tá bom, era em beta ainda, mas ele nunca melhorou depois disso. Abandonaram mesmo, né? Utilizava memória pra caramba e, no fim das contas, eles queriam meio que criar uma outra plataforma em torno do VS Code, né? E o VS Code hoje é base para muitas outras dessas ferramentas, né? Como o Anti-Gravity, o próprio Cursor, né? Obviamente cada um agora está seguindo um caminho, mas a JetBrains quis fazer isso. Eu não reutilizaria nada. Não sei, mas às vezes pegaram só ali, deram uma boa peneirada, pegaram só o que tinha de bom no Fleet, Gabriel. Pois é. Então, eu não sei se isso aí é uma requentada do Fleet para utilizar IA. Tá? Eu não sei. Deu essa sensação, né? Eu fiquei um pouco com isso. Obviamente que a JetBrains, por ser uma empresa principalmente voltada para desenvolvedores, ela tem que apresentar o melhor que ela consegue ali para essas ferramentas. Não estou dizendo que ela não tem ferramentas boas, muito pelo contrário, tá? É uma das melhores. Agora, nesse desenvolvimento do Fleet, cara, não deu muito certo. Vamos ver agora com essa nova iniciativa, se o Where aí, ele vai para frente. Se o Where decola. Se o Where ele decola ou não. Agora, uma coisa é que eu acho que ela está chegando atrasada. Dá essa sensação que está chegando atrasada. Tanto o Anti-Gravity também do Google, o pessoal, tem muita gente que está gostando, tudo, mas todo mundo achava que o VS Code era imbatível. O que as pessoas estão fazendo com o Cursor hoje está impressionante, porque o Cursor agora é realmente voltado mais para a parte de vibe coding, de conversa, e ele faz de tudo. Ele desenha também diagrama, fluxograma, que você precisar. Né? Pois é, ele acabou sendo uma concorrente, iniciou sendo um concorrente do VS Code com o Copilot e parece que agora ele está à frente mesmo, né? Pois é, tá impressionante. Agora, o Claude também, acho que está fazendo isso também, ele faz desenho também de diagramas. E esses dias também, eu esqueci de comentar, eles implementaram uma funcionalidade que eu achei bem interessante. Porque se você manda um agente fazer uma tarefa, por exemplo, lá que a gente estava falando do Code Review, está lá 20 minutos executando a tarefa, e nesse meio tempo você precisa perguntar uma outra coisa, eles criaram um comando para isso. É o /BTW, que quer dizer by the way. Aí você vai lá e escreve by the way, aí você faz não sei o que, e ele faz paralelamente a sua resposta enquanto está processando outra coisa lá. Então, eu acho que isso é bastante útil, porque você fica assíncrono. Você não fica precisando esperar uma resposta ali para você continuar. Você pode continuar fazendo outras coisas. Né? Então, eu achei interessante isso. Mas IA. Mas IA. Gente, eu morde a sopra, ó. Porque agora vem assim, ó, a Amazon reforça a revisão humana após falhas ligadas a código feito com a ajuda de IA, viu? Uma sequência de falhas recentes levou a Amazon a reunir engenheiros para analisar problemas que afetaram seu site e aplicativo de compras. Então, não estou falando de AWS não, tá? Falando de Amazon mesmo. Em um dos episódios mais visíveis, a plataforma ficou fora do ar por cerca de 6 horas. Imagina o preju. Impedindo clientes de finalizar pedidos, acessar contas ou visualizar preços de produtos. Caramba, hein? Documentos internos apontavam uma tendência de incidentes com grande impacto nos sistemas, alguns relacionados a mudanças feitas com o auxílio de ferramentas de programação baseadas em IA. Diante disso, executivos da área técnica decidiram usar uma reunião semanal de operação para fazer uma análise mais profunda das causas dessas interrupções e revisar práticas adotadas no desenvolvimento e na implantação de código. Entre as medidas discutidas para reduzir novos problemas está o reforço nos processos de revisão. Eu vou pular para a próxima notícia. E o WordPress lança ambiente privado que roda inteiramente no navegador. O WordPress anunciou o MyWordPress.net, um novo serviço que permite criar e usar uma instalação completa da plataforma diretamente no navegador. Caramba! A proposta elimina várias etapas tradicionais para começar um site, já que não é necessário criar conta, registrar domínio ou contratar hospedagem. Ao acessar o serviço, o usuário entra
imediatamente em um ambiente WordPress funcional que roda localmente no navegador. E pode ser usado para escrever, testar ideias ou desenvolver pequenos projetos. Diferente de um site convencional, o espaço criado nesses ambientes são privados por padrão e não ficam disponíveis na internet, funcionando mais como um espaço pessoal para rascunhos, anotações, testes de plugins e experimentação antes que um projeto seja publicado ou compartilhado. A tecnologia por trás do serviço é o WordPress Playground, um projeto open source que permite executar o sistema completo em qualquer dispositivo com um clique e que já era usado para criar demonstrações temporárias na plataforma. Nesse novo formato, o ambiente passa a funcionar como um espaço pessoal permanente dentro do navegador. Os dados ficam armazenados localmente no próprio browser do usuário, sem envio automático para servidores externos. E cada dispositivo mantém sua própria instalação separada. O ambiente também inclui um catálogo de aplicativos baseados em plugins, com ferramentas como leitor de RSS, CRM pessoal e um assistente de inteligência artificial capaz de modificar plugins ou criar novos blocos dentro do WordPress. O armazenamento inicial é de cerca de 100 MB e o primeiro carregamento pode levar mais tempo enquanto o sistema é baixado e inicializado no navegador. Então eles já tinham uma plataforma ali do Playground para fazer meio isso. Agora, eu quero entender realmente se a plataforma roda inteiramente no navegador ou não. Eu estou por fora disso aqui, porque o WordPress original ainda assim é baseado em PHP e tudo. Eu quero ver como é que eles fizeram essa artimanha, ou se é uma outra versão que simula ali, que realmente roda dentro do navegador. Ou pode ser WebAssembly, sei lá, alguma coisa para poder fazer esse back-end rodar, né, do jeito que precisa. Já que é uma área justamente para você testar plugins e testar outras coisas, então ele tem que rodar realmente. Não sei se realmente parte roda online e a parte de banco de dados fica local, entendeu? Às vezes usa o local storage ou um SQLite da vida, sei lá. De qualquer forma, para mim, a usabilidade interessante é meio que como já funcionava pro Playground, né? Para você testar plugins, fazer alguns experimentos. Porque imagina você pessoalmente ter um WordPress ali para escrever. Acabei de entrar aqui, vi aqui como é que é. Ó. O banco de dados, ele usa o SQLite, que emula o MySQL. Não é exatamente o mesmo código que a gente utiliza na versão ali hospedada, tá? Tem diferenças. E aqui dá para ver também que ele utiliza aí o PHP, ou seja, a parte aí acho que está hospedada nos servidores realmente, e outra parte está local. Acho que foi isso. Aí, dessa forma, dá para usar um playground aí para você testar algumas coisas. Mais uma aí, ó, de IA para fechar. Só falando de IA, a pessoa vai reclamar pra caramba aqui. Não, mentira, a gente falou do WordPress. E do ataque lá dos russos tentando o WhatsApp. Ó, mas o próximo episódio a gente vai ter que falar mais. Mais não, menos de IA. Tá difícil falar menos de IA, a gente tenta aqui, viu? Mas essa aqui, olha, a IA apaga o banco de dados de produção na AWS depois de um descuido aí de um dev. Por isso que eu falei que a gente fica morde a sopra, a gente mostra uma ferramenta nova e a gente vai lá e xinga o que uma outra ferramenta fez. E a inteligência artificial fez mais uma vítima na área de infraestrutura. Durante uma tentativa de migração de servidores na AWS, o desenvolvedor Alexei Grigorev, fundador da plataforma educacional DataTalks.club, que atende mais de 100 mil alunos, decidiu usar o Cloud Code, olha, justo ele que a gente elogiou, hein? O agente de IA da Anthropic, para automatizar a unificação da infraestrutura de 2 de seus sites usando o Terraform. O que era para ser uma simples otimização de custos se transformou num verdadeiro pesadelo. Ao esquecer de enviar o statefile, o arquivo de estado inicial para IA, o Claude acabou criando recursos duplicados. Na tentativa de corrigir o erro, o Grigorev forneceu o arquivo de estado correto e pediu para a IA limpar a bagunça. Levando a instrução ali de forma totalmente literal, o Cloud Code executou o temido comando Terraform Destroy. O resultado foi a exclusão instantânea de todo o ambiente de produção, varrendo do mapa 2 anos e meio de dados valiosos, incluindo envios de tarefas, projetos, rankings e até mesmo os backups e snapshots automáticos da plataforma. Apesar desse desespero inicial, ele contou isso numa publicação lá no Substack, detalhou o que ele fez. Ou seja, é um problema de BIOS aí, né? Foi um bicho ignorante operando o sistema, mas não teve nenhum senso de responsabilidade o Cloud Code em falar, peraí... Tem certeza que você quer limpar toda a bagunça? Isso irá destruir. Não teve guarda-rei nenhum aí, né? Mas apesar desse desespero total, inicial, a história teve um final feliz, ou pelo menos menos infeliz, mas deixou uma lição dura para toda a comunidade sobre confiança cega em ferramentas de código baseadas em IA. Após perceber que o Cloud havia obliterado sua infraestrutura, Grigorev precisou acionar o suporte de negócios da Amazon AWS. E aí provavelmente não foi nem IA, teve que falar com alguém, tá? Em caráter de emergência. Foram necessárias cerca de 24 horas de trabalho tenso para que a equipe da nuvem, né, conseguisse restaurar os quase 2 milhões de registros a partir de um snapshot oculto que, por sorte, não estava visível no console e sobreviveu à exclusão automatizada. Mas se tivesse lá visível,
também teria sido limado. Em seu pós-mortem que viralizou na comunidade de tecnologia, o desenvolvedor assumiu a culpa pelo incidente, admitindo que confiou demais no agente ao delegar a execução de comandos, sem revisar manualmente as ações destrutivas. Agora, a nova regra de ouro para a plataforma é clara. Nenhum agente de IA tem permissão para rodar comandos diretamente no terminal. Todo o plano do Terraform exige rigorosa aprovação humana e proteções de exclusão em 2 camadas foram ativadas. Fico alerta para quem acha que IA já pode operar a infraestrutura de produção sem supervisão. Ou, no mínimo, deixar lá os snapshots lá das suas imagens de backup inacessível para as IAs. E aí, pelo Criar uma camadinha ali de autoproteção, né? Amigos, esse foi o compilado lá do Código Fonte TV. Esse foi meu react. Espero que vocês tenham gostado, né? A gente vai reagindo, vai comentando, né? Mas é isso aí. Obrigado, deixe seu like, não esqueça de se inscrever, deixe um comentário. Tô começando ainda, tô sentindo ainda esse terreno. Por enquanto tô trabalhando só com esses reacts do compilado, mas minha intenção é criar outros tipos de vídeo. Eu vou ter que criar shorts, né? Porque para funcionar no YouTube você precisa atacar em vários modelos de vídeo. Mas é isso. Obrigadão aí. Tamo juntos.